Uou! Bem-vindo ao Developers, o seu programa de talk show da zoeira, do e-master e de todo mundo. Cara, hoje aqui consegui, pela primeira vez, aprender a usar uma bengala com a aula de bengala que o grande mestre Magu me ensinou. Então, galera, com vocês hoje, Magu, ele é developer na ArcTouch, ele é MVP, ele é o cara mais louco da zoeira do rolê internacional, do Brasil e do mundo. Magu, primeiramente bem-vindo por aqui, valeu por estar aqui com a gente no nosso Developers. Magu veio de Floripa aqui para a nossa entrevista. Magu, eu sempre começo com a mesma pergunta, que é a pergunta que você já deve ter ouvido várias vezes nos Developers, que é como você começou a programar? O que aconteceu? Eu fui um cara abençoado, literalmente, né? Porque quando eu tinha 9 anos de idade, e aí denunciando novamente a idade, né? Foi uma escola de computação, na escola estadual que eu estudava, oferecendo cursos, e eles deram bolsas de estudo para os filhos dos professores. E a minha professora, ela falou assim, olha, eu acho que você vai aproveitar essa bolsa muito melhor do que meu filho, então vai com a sua mãe se matricular lá usando esse voucher aqui da bolsa de estudos. E foi quando eu tive meu primeiro contato com um computador. Na verdade, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Sim. Eu era aquela criança bem bacana que desmontava o radinho da avó e nunca mais conseguia montar. Ah, esse é tipo show. Né? Mas, e aí eu tive meu primeiro contato com programação. Programei numa linguagem chamada Logo, que era uma linguagem para ensinar lógica para crianças. E desde então não parei mais, assim. Eu tive sorte de, com 9 anos de idade, descobrir o que eu ia ser quando crescesse e toquei a carreira para esse lado desde então, né? No caso, o Logo é aquela linguagem de blocos também, parecido com o Scratch ou não? Não, ela é bem antiga, na verdade, ela tinha um cursor na tela, que a gente chamava de tartaruga, era um cursorzinho triangular. Ah, lembra a tartaruga. Isso, e aí você dava FR, DI, quer dizer, era frente, direita, esquerda e trás, e aí ele ia desenhando na tela. Só que ele tinha isso era um modo interativo, e aí você tinha um modo programado, que falava aprenda, dava o nome do programa e começava a codificar, depois você mandava executar. Então, quer dizer, enquanto os outros alunos estavam lá se matando para começar o negócio, eu chegava em casa, debulhava de ler as apostilas, que eu sempre queria saber um pouco mais, chegava na próxima aula já mais avançado, então até os professores dessa escola na época falaram, olha, para meus pais, falaram, olha, ele é muito novo para fazer o próximo módulo, que seria Basic, que na verdade foi a segunda linguagem que eu programei depois. Show, hein? Isso aí é velho, cara, galera. Sprint, isso galera aí, cara. Nunca viu isso na vida, nem vai ver, provavelmente. Gochu, cara, Gochu, programação espaguete, cara, programação espaguete. Você nunca conseguia achar o final do código, era muito bacana. Verdade. Né? Eu tive um TK-85 e pra galerinha Nutella de hoje em dia, você liga o computador tá pronto. Eu sou de um tempo em que você tinha que ligar o computador e programar ele. Verdade. Né? Não vinha nada, vinha com uma linguagem de programação que era o Basic na ROM, e você saía programando. Aí eu comprava aquelas revistinhas de jogos, sim, passava a tarde inteira digitando o jogo para depois ver que o jogo era uma porcaria. Né? Cara, e com um negócio bem legal, porque assim, nessa época você gravava os programas em fita cassete, só que você nunca achava a posição certa para começar a ler, nunca lia direito e você perdia. Então, quer dizer, se acabasse a energia elétrica ou chegasse a hora que sua mãe falasse, desliga essa TV aí, desliga esse negócio aí que eu vou assistir a novela, acabou. Dia seguinte começava tudo de novo. Caraca, essa época, galera, nem eu vivi direito essa época, Magu. Eu lembro essa aí porque, tipo, eu era bem pequeno e, tipo, eu via muita reportagem, né? Mas isso aí, de viver essa época é muita loucura. Os cabelos brancos e os pelos brancos na barba não são luzes, gente. Parece, né? É o motivo, não são luzes. Parece, mas não são luzes. E, cara, e daí pra essa parte de estudar? O que você estudou depois de começar a fazer a programação? Você seguiu técnico ou não? Você fez... Então, foi muito maluco. Como eu morava num bairro bem afastado aqui da Zona Leste de São Paulo, o único colégio técnico que tinha perto era de contabilidade. Então, eu sou tecnólogo em contabilidade, nunca exerci a função, graças a Deus, senão tinha muita gente aí preocupada, né? As CPIs iam cair matando. Mas eu fiz tecnólogo em contabilidade e isso me deu um déficit, porque o que acontecia na época quando você escolhia para fazer um colegial técnico, você perdia muitas matérias do currículo normal. Então, quando eu fui fazer o meu vestibular,
eu acabei fazendo vestibular em uma faculdade particular mesmo. Eu comecei a fazer o curso de ciência da computação, mas aí eu tive que trancar, porque na época eu trabalhava numa consultoria que me exigia demais. Quase não acontece na nossa área, né? Nunca, jamais. Isso Quase não jamais acontece. Só que aí depois eu fiz gestão de sistemas de informação, um curso de 2 anos, e depois eu fiz uma pós na USP, né? Mas eu sempre fui muito autodidata, eu sempre gostei de comprar livros, ou então estudar em casa mesmo, né? Na época a gente não tinha, né, YouTube e tudo mais. Essa galera de hoje em dia é abençoada, mas eu tinha uma biblioteca de livros gigantesca. Aliás, só para abrir um parênteses aqui, Pokémon, o pessoal não entendeu, eu estou falando de livro, estou falando que eu programei em logo que fazia desenho na tela. Só contar um pouquinho que, assim, hoje eu sou cego, né? Mas eu nasci cego. Com 20 dias de nascido eu fiz uma cirurgia que me deu baixa visão, e eu fui baixa visão até 28 anos de idade, quando eu tive uma crise mais forte ainda do glaucoma com o qual eu nasci, e aí eu fiquei cego. Então, até meus 28 anos eu enxerguei um pouco, então eu conseguia ler, eu conseguia usar o computador sem nenhum tipo de tecnologia assistiva, né? Só que depois que eu fiquei cego eu tive que fazer uma readaptação, mas ainda bem que eu já programava, então nada mudou. Já ajudava bastante, né? Então, acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Tipo, você, que mudou, né? Você falou que nada. Então, para você foi meio que padrão. Essa questão da programação, sim, né? Sim. O que acontece foi o seguinte, não, foi um ano de readaptação, né? Em 2007 para 2008 foi um ano de readaptação. E o que aconteceu foi que eu tive que aprender a utilizar outras formas de usar o computador que não a de apenas usar o monitor. Então eu tive que aprender o que é um leitor de telas. Tive que me especializar no uso de leitores de tela. Então, o que é um leitor de tela? É um software que ele roda no computador, ele roda em modo suspenso, ele roda de forma invisível, mas ele converte qualquer coisa em texto que aparece na tela para áudio falado. Ele usa um sintetizador de voz que converte aquela informação textual em áudio. Então, quando eu estou mexendo no computador, o computador está literalmente lendo o código para mim. Sim. E eu também tenho alguns comandos especiais que o próprio leitor de tela fornece, que é para eu mandar ler a linha anterior, ler a próxima linha, ler o texto de forma corrida, navegar entre as janelas sem movimentar o cursor, marcar uma posição inicial e final para ler. Só que isso permite que eu leia qualquer coisa textual. Por exemplo, às vezes, né, a galera gosta de mandar newsletter para mim com uma imagem. Essa galera de e-commerce que me manda imagem no corpo do e-mail não me vende, porque o leitor de tela ele não tem capacidade. Óbvio, eu posso passar essa imagem no OCR e ele vai converter aquilo que é texto para mim, mas nunca fica numa formatação interessante, numa formatação decente, né? Então, eu me comunico muito por texto, tanto no computador como no smartphone, né, usando os aplicativos de comunicação, WhatsApp, Messenger e tudo mais, uso todos eles normalmente, graças a essa tecnologia que faz essa conversão. Para quem tem baixa visão, a gente tem recursos adicionais, como, por exemplo, ampliação de tela, alto contraste. Quando eu comecei a ficar cego, eu até cheguei a utilizar essas tecnologias, mas como foi muito súbita a minha perda de visão, né, praticamente em 3 meses eu saí do baixa visão para cego, essas tecnologias pararam de me ajudar. Tá, mas aí, um pouco antes disso, então, vamos tentar voltar à tua timeline da programação, e daí a gente continua. A gente tá igual a timeline do Twitter, né, cara? Exato. O Twitter vai selecionando as épocas, vai jogando, você não sabe mais de quando né? Você dá um like em Twitter de 3 semanas atrás. Beleza. Na época que aconteceu isso, você já programava em C# ou não? Você estava ainda modificando? Já. Na verdade, assim, eu fui passando por várias linguagens. Do Basic eu pulei, a minha próxima linguagem foi Clipper. Legal. Eu programei muito tempo em Clipper. Uma boa linguagem. Né, eu gostava pra caramba, era bem legal. Clipper e DBase. Aí eu tentei ir pra... quando comecei a mexer com Windows, eu tentei usar a tentativa da empresa do Clipper para o Windows, que era o Visual Objects, mas Caraca, era horrível, era meu Deus do céu. muito ruim, era muito ruim. Ninguém lembra disso, mano. Então. E aí eu fui pro famigerado VB3. Opa, aí começou a melhorar, ou Né? não. Né? Comecei a mexer com o VB3, era a primeira versão que tinha vindo aquele Data Control, você colocava aquilo lá, no primeiro dia do sistema, o sistema estava bom, dava uma semana, o Access tinha 20 MB, já não rodava Não mais rodava nada. Era bem complicado. Mas aí comecei, e aí um belo dia me cai na mão um CD
com uma versão trial de um negocinho chamado Delphi. Opa, aí é show. Cara, Eu tinha uma revista dessa, Delphi 2, cara, que tinha uns bagulhetes muito da sim. hora. E aí, cara, foi paixão à primeira vista. Quando eu comecei a aprender Object Pascal, quando eu comecei a mexer com Delphi, a paleta de componentes, aquela coisa de orientação ao objeto, aquilo caiu na minha cabeça de uma forma tão bacana que foi bem legal. E como eu te disse, eu lia muito, então, na época, comprei, né, até hoje, companheiro de MVP, né, Bruno Sonino, comprei os livros do Sonino para me especializar em Delphi e tudo mais. E, cara, posso dizer que eu tinha, inclusive, como a versão do Delphi que vinha, era aquela que vinha com o código-fonte da biblioteca dele, tinha uns bugs da biblioteca que eu corrigi. O meu Delphi tinha bug corrigido que os outros não tinham. Caraca, esse é bem, Magu, gente. Era bem interessante. Mas aí programei em Delphi um bom tempo. Aí quando começou a bombar a web, né, um pouquinho antes da bolha ali, 99, programei no famigerado ASP. Quem nunca, Opa, né? quem nunca? Quem nunca quer Fazia fazer muito pé? contador de visita, né? Porra, Que o grande contador de mestre... visita, mural de recado. Opa, Todo site scrap. tinha muralzinho de recado, cara. Né? Verdade. Westbook, ou depois virou Scrapbook O- na época do Orkut, né? Sim. Ele é MVP. Até chat fiz, Ele né? é... Até Opa, aí chatzinho sim. fiz. Hoje em dia o pessoal usa Node pra fazer chat. né? Cara, Tecnologia maravilhosa pra real chat, time né? e tudo mais. Cara, fiz chat e tudo mais. Developers Aí Magu veio de de Floripa ASP, aqui eu pra nossa programei um entrevista. pouquinho em Code Fusion. Pô, aí essa aí revolucionou a web, né? Nossa. Melhor linguagem da web. O pessoal Cara, fala, não programei em HTML, quem programou agora Olha, Code Fusion programava. Vocês que estão assistindo a gente agora, dá um pause no vídeo, vai no Google, procura por Code Fusion, tenta entender qualquer código e depois volta aqui. Faça isso. Cara, era um negócio muito sinistro, assim. ASP já não era um negócio, aqueles porcento maluco lá e tudo quanto é canto já era doido. Mas quando você via um código de Code Fusion, você agradecia os porcento do ASP. Isso é verdade. Porque o pessoal achava, tipo, realmente é para o pessoal ficar zoando, o pessoal não programa HTML. Com Code Fusion você programava e era uma merda. Sim, sim. Era uma merda. Era muito ruim. E aí depois, né, bom e velho PHP. Quem nunca programou em PHP não programou. PHP, cara, pagou muito leitinho das crianças. Programei muito tempo em PHP e só que teve uma época, nessa época eu fui passando por várias consultorias e tudo mais. E aí teve uma fase bem interessante na minha vida, que foi em 2004, final de 2004 até meio de 2007, que eu e um amigo a gente fez um trabalho para um braço da ONU. Oh, que legal. E aí a gente teve um projeto nosso que foi implantado em 32 países na América Latina. Que coisa da hora, mano. A gente fez alguns sites de compartilhamento de conhecimento de informações sobre saúde. Então, todos os sites tinham a informação em português, inglês e espanhol. E eles trocavam informação entre eles, tinha feed RS. Cara, foi um projeto bem interessante. A gente fez esse projeto, foi bem legal. Só que um pouquinho antes de começar esse projeto, eu estava estudando, o mercado estava pedindo muito Java e tudo mais. E aí eu comecei a programar em Java e tal, e a gente teve que fazer um projeto, antes de começar esse projeto de gestão de conhecimento, a gente teve que fazer um projetinho em Java, e não estava dando a performance que a gente precisava, obviamente era falta de conhecimento nossa, né? A gente foi fazer uma coisinha lá em Struts, a gente ficou lá 2 semanas programando XML para fazer uma classe em Java depois para ler aquilo. Struts era muito XML, cara, era muito maluco para fazer, né, um MVCzinho. E aí, a gente entregou o projeto e tal, só que não estava dando a performance bacana. E aí, tinha acabado de sair o release do C Sharp, do .NET 2.0. E a gente falou, cara, eu acho que é uma chance de a gente tentar. Primeiro, porque a sintaxe é parecida com o que a gente acabou de fazer. Acho que a conversão ela vai ser bem próxima. E o WebForms, na época, parecia ser algo promissor porque a gente precisava fazer. E realmente foi, né? O WebForms... Hoje a gente xinga. Na verdade, a gente tem uma mania muito feia, né? Merece tapa na mão, que é o que a gente escreveu ontem não vale nada. Não, WebForms hoje é uma porcaria porque a gente tem MVC. Não, concordo. Se você compara com o que a gente tem hoje, só que a Microsoft, na época, não teve um cara que ele foi lá, molhou a ponta do dedo e falou, o vento está indo para o sul, vou criar um negócio chamado WebForms. Não foi assim, né? O WebForms foi uma tentativa, para alguns não foi tão legal, mas sei lá, foi uma tentativa de trazer para o desenvolvedor Windows uma forma mais familiar de programar para a web, né? Teve seus defeitos? Teve, mas
foi o que tinha e foi bem legal. E desde então eu passei a trabalhar firmemente com a plataforma Microsoft, então C Sharp, SQL Server, mas sempre de olho em outras coisas, né? Depois já mexi muito com Node, banco de dados, já mexi com quase todos os tipos de NoSQL aí. Eu acho que é o seguinte, você pode bater um prego com um martelo ou com uma chave de fenda. A diferença é qual vai ter o melhor resultado. Então, acho que tecnologia, a gente tem que aprender um pouco disso, né? Que, cara, eu vou fazer um negócio super simples, super rápido, que, sei lá, não sei nem se eu vou precisar daquilo amanhã. É sério mesmo que eu vou abrir um Visual Studio pesado, vou criar uma aplicação C Sharp que vai ter que ser buildada e tudo mais para eu conseguir colocar isso em produção. Cara, eu abro lá, então, menor, interrogação PHP, código pra caramba, fecha PHP, Ctrl+C no meu HD, Ctrl+V no servidor, tá rodando. Cara, soluciona o problema muito mais rápido. Então a gente tem que ser... Eu acho que a senioridade Sim. traz um pouco disso pra gente. É verdade. Que cara, vamos usar a melhor ferramenta para o momento que a gente tem e o prazo que a gente tem. Às vezes o cliente chega com... cara, você tem 10 anos para fazer esse projeto. Tá bom, vamos experimentar qualquer coisa aqui, né, cara? Vamos até inventar uma linguagem para fazer esse negócio. Agora, o cara chega para você e fala assim, cara, amanhã na minha mesa, meu amigo... vai sair no que tiver na sua máquina na hora. Teve um caso bem interessante. Isso foi em 2000, exatamente no ano 2000. Eu trabalhei para uma consultoria e a gente prestava consultoria de serviço para uma emissora de TV. E tinha o programa da TV. O cara está nessa TV até hoje, né? O Mickey Mouse lá. Né? Tá lá até hoje e tudo mais, e ele queria um sistema, ele ligou para o gerente que contratava a gente, falando que precisava de um sistema que sorteasse um carro baseado no número dos telefones que tinham ligado lá, né? Você ligava lá para o programa dele, e aí seu número ficava registrado. Então, o sistema de registrar número estava pronto, só que eles não tinham um sistema para fazer o sorteio. Cara, só que esse pedido veio para a gente 9 da noite de uma quarta-feira, e o primeiro sorteio era na noite da quinta-feira. Ó, tranquilo, hein? Sossegado. Cara, eu olhei para o meu gerente olhou para mim, eu olhei para o meu irmão que trabalhava comigo, meu irmão é designer, né? Falei, Anderson, já vai pensando numa tela bonita que vai aparecer na TV. Eu olhei para o meu gerente e falei, cara, tô abrindo aqui o Delphi Access, cara, vai ser seja o que Deus quiser. Vai. Cara, mais ou menos 3 da manhã a gente mandou a primeira versão beta pro gerente, o cara testou lá. E apresentou, né, pro cliente final. O cara adorou. Ele só pediu para mudar uma coisinha ou outra ali assim. Quer dizer, 8 horas da manhã o projeto já estava lá. 10 da noite em casa eu vi o meu sistema sortear um carro para uma pessoa. Mano do céu. Cara, assim, então... acho que essa é a parada que a gente consegue fazer. Às vezes a gente nem acredita que dá para fazer, né, Magu? Sim. Então, é um pouco disso, e assim, às vezes eu vejo assim, do tipo, o cara falando assim, não, cara, não vai dar tempo. Não, por quê? Cara, porque é o seguinte, ó, eu vou pegar esse negócio aqui, eu vou criar 50 pastinhas do DDD, aí eu vou ter que fazer aqui 50 repositórios para conectar numa mensageria, Cara, será que o seu sistema realmente precisa disso? Né, eu estava vendo uma palestra ontem, inclusive, sobre né, hoje a moda é microserviço, né? Tudo começa como microserviço. Eu não sei nem o que vai ser o meu projeto, mas ele vai ter que ter microserviço. E, cara, não sei se eu preciso, né? É verdade. E aí, tipo, então, né, nessa transição tu já sabia C Sharp. E na época o Visual Studio foi tranquilo você trabalhar com ele? Não, aí é que tá a coisa bacana do meu trabalho hoje em dia, cara. Na verdade, inclusive o Visual Studio hoje é uma das poucas IDEs que realmente, eu posso dizer, bater no peito, que ela é acessível. Mas quando eu comecei a programar, quando eu comecei a programar em C Sharp, eu ainda enxergava, então dava para usar tranquilamente. Mas quando eu fiquei cego, e na época, na empresa que eu trabalhava, a gente ia desde do Visual Studio 2003 até o 2008. Caraca! O Visual Studio 2003, o leitor de tela não conseguia ler o editor de código. Então, como é que era meu dia a dia? Pegava, localizava no projeto o arquivo que eu queria mexer, abria o arquivo no Visual Studio, dava Ctrl+A, Ctrl+C, ia para a melhor IDE que o mundo já inventou na vida, né? Bloco de notas, colava, sim. Editava o que tinha que editar, colava no Visual Studio de novo, rezava 4 Pais Nossos, 5 Ave Maria, mandava buildar. Caraca! E aí eu segui aquele lema.
compilou, deixa, funcionou, não mexa. Grande lema, grande lema. Né? Então fazia isso e tinha que fazer isso. No 2005, o leitor de tela já começou a ler o editor de código, mas ele não lia o autocomplete. Né? Então, o que acontece? Praticamente quase todos os namespaces que começam com system eu tenho de cabeça. Né? Maluco, Isso olha ajudou isso. minha memória pra caramba. Mas aí vem uma pergunta para você, Pokémon. Você sabe por que a memória da pessoa com deficiência visual é melhor do que a memória da pessoa que enxerga? Eu não sei. Porque a gente grava em TXT, não em JPEG. Pô, além disso, ainda é piadinha. Esse cara é fogo. Cara, mas é uma parada que aconteceu, Magu. Eu te contei isso, mas a primeira vez que eu conheci o Magu foi lá no Full Stack Experience, né? Lá da Cynthia, lá o pessoal da Microsoft. E foi lá dentro da Microsoft, né? E foi muito legal, porque, tipo, foi a primeira vez que eu dei o stand-up de JavaScript, tipo, pro público. E eu falei, velho, se o Magu rir, vai ser muito foda, porque, tipo, cara, eu tentei explicar ao máximo os códigos e tal, e, tipo, o Magu tava rindo, que porra eu consegui fazer? E, tipo, o Magu, se você parar, a gente já vai fazer, Magu, a gente tem que fazer um stand-up junto pra ficar show, né? Cara, mal vejo a hora. É fogo. E aí, tipo, do C# tu foi pra Xamarin, né? E, tipo, como é que foi essa transação aí? Tu falou que tu já trabalhou desde o desktop, aí foi pra web, e agora você trabalha com mobile. Como é que foi essa... Cara, na verdade, até vem além, né? Eu comecei no modo texto. Zero, né? É Eu verdade. comecei no modo texto, passei para programação visual com Windows, depois fui para web, depois para... trabalhei muito tempo com back-end, com processamento batch, que eu trabalhei numa grande instituição financeira, né? Durante muito tempo. Só que é o seguinte, nessa época que eu estava nessa grande instituição financeira, eu não estava sendo tão exigido quanto eu achava que eu poderia, então eu chegava em casa com bastante energia, então eu comecei a fazer alguns projetos. E aí surgiu, eu fazia muito projeto web, né? E aí um dia um cliente falou assim, cara, precisamos de um aplicativo. E eu, opa, como assim aplicativo? Né? Aí eu fui ver o que eu poderia usar para desenvolver aplicativos. Eu vi que eu poderia realmente programar nativo, né? Ou eu poderia utilizar alguma coisa como na época estava muito forte ainda PhoneGap, né? Aí nem chamava Cordova ainda, né? Era PhoneGap. E tinha o Xamarin, que na verdade não era da Microsoft ainda. A Microsoft só foi comprar ele em 2000 não vou lembrar o ano, mas eu comecei em 2014, acho que foi 2016 a Microsoft comprou, então não era da Microsoft, e cara, a licença era muito cara, muito cara. Só como eu e o meu sócio na época, a gente viu o potencial, né, nesse mercado de mobile, que estava realmente bombando, o que a gente fez? Praticamente o primeiro projeto foi para pagar a nossa licença de Xamarin. A gente comprou, estudou, e como era C#, né? Eu falei, bom, a linguagem eu não vou me preocupar tanto. Só que eu caí naquela falácia de que quem programa em C# somente vai programar bem para mobile. E não é, porque é um mundo totalmente diferente. Se eu faço alguma coisa para web e talento na web, eu subo mais servidor. Exato, só escalar. É muito fácil, eu vou escalar. Eu não posso ligar para você, Pokémon, e falar, olha, o meu aplicativo Talento no seu Android, joga mais 8 GB de RAM nele aí que vai ficar bonito o negócio. Tá show, né? Né? Ó, não, cara, não, isso aí... Ou então troca seu device, né? Não, troca seu device, coloca um device novo que você vai rodar. Não, então assim, foram vários desafios, mas é muito bacana que, na verdade, boas práticas de programação, elas percorrem todos os sistemas. E aí essa transição ela foi bem bacana no sentido de que eu tive que voltar a usar aquelas coisas que nuvem e tudo mais me fez não prestar tanta atenção, né? Beleza, tá, legal. Tô colocando coisa na nuvem e tô subindo mais servidor, eu tô gastando dinheiro do cliente, mas às vezes era necessário. Agora, com o mobile não podia fazer isso. O código tinha que ser muito mais otimizado. Uma parte muito importante é a de testes automatizados em mobile, isso é fundamental. Por quê? Porque em casa você vai ter 1, 2, 3 devices para você testar. Cara, de Android, a Xamarin já mapeou, já existem mais de 1.300 form factors diferentes para Android. Então, como é que você garante que o código que está rodando bonitinho no seu XPTO na mesa vai rodar, né, na tonelada de... Porque, por exemplo, nesses últimos 5 segundos já foi lançado pelo menos mais 4 celular Android diferentes. Verdade. Então, e 12
framework JavaScript. Né? Não, isso também. Isso eu não quero nem falar porque, cara, isso é tenso, né? Mas, então foi isso. E foi uma transição bem interessante, só que até voltando um pouquinho atrás, tem uma ligação lá atrás. Em 2008, a Microsoft lançou uma tecnologia chamada WPF, que foi uma nova forma de você desenvolver telas para Windows, né? Quando saiu o Windows 7, ali, o Windows Vista, o Windows 7. E junto com o WPF veio uma linguagem de marcação chamada XAML, né? O XAML. Então, imagina que é o seguinte, Pokémon. Se eu quero desenhar uma tela para o Windows Forms, eu tenho que ir lá, abrir o formulário, aí eu vou lá na paleta de componentes, procuro um botão, dou Enter nesse botão, ele vai jogar esse botão no meio da tela, e aí eu vou ter que ir lá nas propriedades desse botão e colocar o XY para ele ficar numa posição. Ou seja, cara, é cálculo em cima de cálculo. O que o sistema operacional fica calculando para renderizar as coisas, eu tenho que fazer de cabeça para não posicionar um botão em cima de um edit box, não posicionar um, né? O XAML, ele foi uma coisa bem interessante que a Microsoft criou, que é uma linguagem, né, baseada em XML, então é uma linguagem declarativa, em que eu escrevo telas quase que na mesma forma que o HTML. Eu vou colocando os componentes ali, então é algo totalmente lógico e legível. Então, quando a Microsoft lançou o WPF, ela não pensou nisso, mas ela abriu de novo o mercado para que pessoas com deficiência voltassem a escrever telas de forma... porque, cara, quando eu estava lá no Clipperzão da Alegria, né, 25 linhas, 80 colunas, cara, não tem como errar. É verdade. Sim. Não tem como errar. Agora, quando você vai para a tela de 1024 pontos por 768, amigo, as possibilidades são infinitas, né? Pixelização infinita. A gente nem imaginava que ia ter isso, né, quando a gente começou. Exatamente. Tipo, cara, quando eu rodei o primeiro Windows 3.1, cara, que era 320 por 240, eu já achava aquilo lindo. Né? Aí hoje a gente está falando de monitor 4K e acho que não lembro qual foi o fabricante aí, mas que já lançou uma TV 8K, você fala, caraca, velho, onde esse negócio vai parar, né? Mas então, e aí o que acontece? Hoje para Xamarin, lembrando, tá, gente, ó, repita esse mantra para mim. Xamarin é nativo, não é tipo nativo, não é quase nativo, não gera código intermediário, não. Xamarin é código nativo. Tanto quanto o Java é. Exatamente. Cara, da mesma forma que você tá rodando seu joguinho em Unity aí, ó, a mesma base do Xamarin, seu joguinho do Unity tá rodando a mesma coisa. Então, né, vamos lá. Continuando, polêmicas, né? Então, continuando, o Xamarin eu posso escrever, né, uma aplicação Xamarin Android e usar o XML do Android para desenhar a interface e colocar o código lá, chamando as APIs nativas. Eu posso usar um storyboard no iOS, né? Não posso, que não é acessível aquela bosta. Mas, enfim. Eu posso escrever código né, de UIKit para desenvolver minhas interfaces em iOS e posso fazer o XAML bonito lá do WP para fazer aplicações para Windows. Só que aí sim, hein? WP boladão. Então. E aí o Xamarin criou um negócio muito legal chamado Xamarin Forms, que é o quê? É uma abstração de interface visual. E aí eu escrevo em XAML, o XAML da Alegria, eu escrevo um código em XAML e assim, eu coloco lá uma tag button, né, que é um botão do XAML. Beleza. Quando eu rodo essa aplicação em Android, o que está lá é um button do Android. Quando eu rodo no iOS, é um UI button. E quando eu rodo isso no WP, é um button. Então ele pega aquele XAML, compila aquilo para um código, então ele é compilado, ele não é interpretado em tempo de execução mais, ele é compilado, então ele tem uma performance idêntica de vocês que ter escrito a interface na mão, né, em código. Sim. E ele vai gerar os componentes para você. Então você tem um look and feel da plataforma, e isso é muito importante, principalmente do ponto de vista da acessibilidade. Quando a gente começa a inventar muita interface, eu não gosto do botão do Android, eu vou escrever a minha classe de botão aqui, herdando de view. Cara, se você não implementar as APIs de acessibilidade, o seu usuário não vai conseguir interagir com esse botão. Né? E é uma coisa horrível, é muito frustrante você baixar um app que parece que vai solucionar todos os seus problemas e ele passa a ser o seu maior problema. Né? Caraca, tem tudo isso, né? Tem toda a preocupação com várias paradas. Exatamente. Mas isso é legal, né? Tipo, é porque hoje em dia a gente pensa muito nisso, abstrair a linguagem.
E aí eles abstraíram literalmente Sim, né, sim. a interface, no caso. Exatamente. Então geram interfaces bem nativas, com componentes nativos, com componentes acessíveis. Então é uma preocupação, às vezes, a menos que você tem que ter no seu projeto, né? Quando você segue as guidelines de cada uma das plataformas, então, fui lá e li o capítulo de acessibilidade da Apple, li o capítulo de acessibilidade da Google, li sobre acessibilidade na web da W3C, cara, você vai ver que eles não estão te pedindo nada fora do comum, nada, né? Então, quer dizer, imagem, coloca um altzinho lá para escrever imagem no HTML. Então, para cada uma das plataformas, você tem lá o Content Description no Android, você tem o Accessibility Hint no iOS. Então, quer dizer, cada plataforma tem uma forma de você tornar aquela interface mais acessível e própria para usar. E aí, nós dessa volta toda para falar que o Visual Studio não era acessível, mas hoje... Mas é uma aula, né? Sim, Uma sim, aula sim. que você tá dando pra Né? galera. Para vocês terem ideia, por que eu vou botar no Visual Studio? É que é o seguinte, o Visual Studio ele melhorou muito esse ponto de acessibilidade desde o que eu comecei a relatar lá, mas foi só no Visual Studio 2013 que ele realmente ficou bem acessível mesmo, assim, a maioria das janelas. 2015 deu uma melhorada boa. Só que no Visual Studio 2017, na versão 15.2, que saiu no meio do ano passado, se eu não me engano, a Microsoft ela contratou uma auditoria externa para fazer toda uma auditoria de acessibilidade no Visual Studio. E na versão 15.5, ou seja, 3 versões depois, ou seja, quase 9 meses depois, eles soltaram o primeiro resultado dessa auditoria. E aí você vai ver que no Release Notes está lá relatando que eles corrigiram 1.758 bugs de acessibilidade. Eu brinco que eu só conhecia 3, mas se eles corrigiram 1.758, cara, ótimo, melhor. Mas para você ver que às vezes um software que está lá, que a galera acha que é acessível, ainda tem uma coisinha ou outra que não está tão legal ainda. Aí você vai ver que é tamanho de ícone, que é tamanho de fonte, que é o ícone ter um esquema de alto contraste, cores, teclas de atalho, tem uma infinidade de preocupações que você tem que ter. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que lembrar que a acessibilidade não é só para o Magu, que é cego e se não acontecer nenhum milagre da tecnologia, vai morrer cego. Ou o cara que está numa cadeira de rodas hoje que não vai sair dela tão cedo. Cara, a gente quebra braço, né? A gente tem que usar o celular com uma mão só. Será que o seu aplicativo está preparado para que a pessoa utilize ele com uma mão só? Né? Hoje em dia a gente está falando muito de assistentes virtuais, né? Google Home, Cortana, Alexa. Eu tenho em casa e, cara, eu me divirto demais com eles. Me divirto demais. Pena que eles só estão disponíveis em inglês ainda, então minha mãe não pode usar tanto quanto eu, que já é uma barreira de acessibilidade. Minha mãe não sabe inglês, ela não consegue usar os assistentes virtuais. Outro dia, inclusive, as minhas lâmpadas Hue ficaram todas acesas, ela não conseguia apagar. Ela falava com a Alexa falava, não estou te entendendo. E aí eu tive que gravar um áudio no WhatsApp para minha mãe tocar para as lâmpadas apagarem, né? Problemas do primeiro mundo, né? Sim. E então, assim, a gente não pensa que tem também essas deficiências temporárias, um braço que eu quebrei, uma perna que eu quebrei, localizar alguma coisa com baixa luminosidade ou, por exemplo, sei lá, né, acabei de acordar, como é que eu faço para fazer tal coisa, tomar aquela luzona na cara? Então, são pequenas preocupações, mas o que me deixa muito feliz é que isso está cada vez mais sendo debatido, sendo discutido e sendo pensado nos projetos lá no início, porque tem a falácia, colocar acessibilidade no meu projeto é muito caro. Claro, amigo, você fez uma bela, né, de uma aplicação, todas com problemas de acessibilidade, porque isso não foi pensado no começo, e muitas vezes você vai ter um retrabalho, aí sai caro. Se você pensou no começo, você vai ver que até a qualidade do seu projeto vai ser melhor, porque pensando em personas, se eu colocar como persona do meu projeto uma pessoa com maior dificuldade e eu conseguir atender ela, quer dizer que eu estou atendendo um público muito maior, é verdade. A gente sempre oferece alguma coisa aqui pra quem vem, ô Magu. E você quer alguma coisa? Quer uma água? Cara, água não, né, cara? Aquela cervejinha, né? Opa, vamos chamar a produção. Tem cerveja aí? Tem cerveja. A produção é maravilhosa. Tem cerveja, Magu? Valeu. Aí, a produção. Quer que eu guarde?
Por favor. Obrigado. Aí, a produção aqui é maravilhosa, cara. A produção. Só abriu. Eu também quero uma promoção. Tem pra mim também? Oh, aqui todo mundo. Isso aí. Pera aí, só abrir. Aí, vamos lá, nós. Então, Pokémon, sabe que eu tenho uma vantagem em relação a vocês quando eu tô bebendo, né? Ah, é? É que se eu cair, é coitado do cego, né? Dane-se o bêbado. Putz, grila, cara. Você é fogo. Você tem alguma história legal com questão de cerveja e tal? Ah, cara, teve uma viagem aí para os Estados Unidos, em que é muito legal quando você vai para outro país e não conhece um pouco da cultura deles. E, cara, aqui no Brasil a gente está acostumado a ir para barzinho, ficar até tarde, bebendo, aí você começa a falar um pouco mais alto e tudo mais. E lá nos Estados Unidos, o pessoal começou a perceber que você está meio alterado, o pessoal te convida educadamente a se retirar do bar. E aí teve uma ocasião lá em Seattle que eu e um outro amigo, a gente foi convidado a ir voltar mais cedo pro hotel. Isso era com que horas, mais ou menos? Ah, já era umas 2 da manhã, mais ou menos. Né? Então, deu pra aproveitar o rolê? Deu sim. Deu pra aproveitar o rolê. Mas mano, que bizarro. Que bizarro. Cara, tem um programa, né? Tem um canal no YouTube, né? O Choque de Cultura. É bem isso, assim, é bem diferente. Mas eu achei bem interessante, cara, porque aí você realmente não vê as aberrações que a gente vê por aqui, né? De briga, de confusão e tudo mais. Quer dizer, cara, viu que o cara tá começando a se alterar, amigo? Tá aqui sua conta, por favor, né? Vai pra casa, vai tomar um banho e vai... Foi bem interessante. Mas é interessante a questão daí do Seattle, você falou que você também é MVP, né? Sim. Como é que foi que você recebeu esse prêmio? Por qual motivo? Quando foi isso? Então, eu sou MVP em Development Technologies desde 2016. Minha primeira nomeação foi em outubro de 2016, 1º de outubro, acabou de completar então aí 2 anos, né? Apesar de eu ter renovado então 3 vezes, porque eu renovei e o que acontece? Eu venho contribuindo com comunidades técnicas desde 2013. Eu entrei em comunidade em 2008. Coincidentemente, o ano que eu fiquei cego foi o ano que eu comecei a participar de comunidades. Na época estava sendo fundado o .NET Architects, né, com Giovanni Bassi, com Vitor Cavalcante, que hoje também são MVPs e me inspiraram muito desde essa época. E eu comecei a frequentar eventos e tudo mais. Só que eu sempre ia para os eventos mais para assistir. E pensava, poxa, deve ser legal, né, cara, tá ali no palco, compartilhando conhecimento. E o pessoal ficava, pô, por que você não submete palestra? Eu falava, cara, eu? Palestrar? Nada. Não, cara, não sou disso, não. Até que em 2013, eu submeti a minha primeira palestra, foi lá pro .NET Architects Day, que foi no Rio de Janeiro, em 2013, aí eles aprovaram. Na época eu falei de processos de desenvolvimento acessíveis, então eu falei o quanto as práticas ágeis, né, ajudava você incluir uma pessoa com deficiência no seu time. E quem estava nesse evento era o Gibran e o Douglas, que eles organizam o Dev Day Belo Horizonte. E aí eles me convidaram a apresentar essa palestra também lá em... Que massa! Foi bem legal. Então, assim, eu falei, caramba, que legal. No ano seguinte, 2014, eu palestrei novamente no DENAD, só que em São Paulo, foi na edição de São Paulo. Palestrei de novo no Dev Day BH, dessa vez falando de desenvolvimento de aplicações acessíveis mesmo, né, dando dicas de desenvolvimento acessível. E lá em BH eu conheci a galera que organizava o Interop Mix aqui em São Paulo também. Aí vim palestrando no Interop Mix e aí fui puxando uma coisa para outra. Em 2015 e 2016 eu também consegui realizar o meu evento. Eu tenho um evento chamado EntDV, que é o Encontro Nacional de Profissionais de TI com Deficiência Visual, que na verdade eu estou rebatizando ele para a diversidade, já que no meu último evento a gente tinha deficientes visuais, deficientes auditivos e tudo mais. Mas esse evento eu fiz em 2015 e 2016 com o intuito de, durante os eventos que eu ia, eu sentia a falta de ter outras pessoas como eu lá. Então, falava, caramba, tá bom, o Magu tá aqui, deficiente visual, mas cadê os outros, né? Não tem um cadeirante, não tem um surdo, não tem ninguém aqui para trocar experiência também com as outras pessoas. Então, eu falei, eu acho que está faltando um ambiente seguro
em que as pessoas possam vir sem medo de ser julgadas porque elas estão entre os iguais. E foi bem legal, eu realizei em 2015 dentro da Bandtech, Faculdade Bandtech, e esse evento da Bandtech me fez o convite para dar o segundo evento dentro da sede da Google aqui em São Paulo. Que da hora, cara. Foi muito legal, assim, o Ale Borba, um cara, gente boa pra caramba, gosto muito dele. Um abraço, Ale. E realizei lá dentro da Google. E, cara, é uma coisa que eu falo pra todo mundo, né? Quem assiste o seu canal aqui sabe muito bem disso, cara. O bichinho da comunidade, cara, quando ele te pica, ferrou, cara. Ferrou. Eu viajo o Brasil todo. Já palestrei em Salvador, já palestrei no Rio, São Paulo, em algumas cidades do Paraná. Já palestrei em Porto Alegre. Né? Super Maringá. Não, sabe que Maringá eu acabei indo 2 vezes, né? Porque depois do Tique Nova, eu fui palestrar no evento da DB1. Então, fui 2 vezes pra lá, cara. Adorei aquela cidade. Povo muito receptivo. Na verdade, todos os lugares que eu fui, né? E graças a palestrar, né? Que o ano passado eu fui palestrar no TDC Floripa. A convite do Vinícius Senger, fui lá palestrar, dei algumas palestras lá, foi até quando eu conheci pessoalmente o Linux Man, aquele maluco, né? E tô lá, palestrei na trilha que ele estava coordenando, que foi a trilha de DevOps, fui falar de como, né? Eu sempre gosto de pegar esses ganchos, né? Então eu falei o quanto o DevOps também permite incluir a pessoa com deficiência na área de TI. E aí, depois do almoço, eu fui para a trilha de Xamarin para dar minha palestra. E aí, um monge, né, amigo de trabalho, o Oberdan, estava dando a palestra dele. E eu gostei pra caramba da palestra dele. E ele terminou a palestra dele falando assim: olha, temos vagas, estamos precisando de caras bons de Xamarin. Eu anotei o nome da empresa, né? E falei, bom, beleza, mais tarde eu vou lá no stand deles pra falar. Mas aí, né, bagunça de TDC, na quarta eu não consegui ir, na quinta eu não consegui ir. Na sexta-feira, a Architect estava patrocinando um happy hour, eles tinham que passar no stand pra pegar a pulseirinha. Falei, vou lá, já mato 2 coelhos com uma caixa d'água só, né? Já pego a pulseirinha e já vejo qual é dessa vaga aí. Aí eu lembro exatamente, eu cheguei no stand, e aí o Marcelo que me recebeu, ele falou, pois não? Eu falei, então, vocês estão com vagas em Xamarin, né? Ele, sim, prazer, cara bom de Xamarin. Justo, né? E aí, na hora, já me cercaram ali, falaram, não, vem cá que a gente vai começar. De onde você é? Eu falei, não, sou de São Paulo. Quando você volta? Eu falei, domingo. Não, então a gente vai fazer essa entrevista aqui agora, pode ser? Aí já me cercaram lá, o diretor, o pessoal lá, tudo. Pessoa da RH, tudo. Já começamos a fazer meu processo ali, fiz minha primeira entrevista. Durante a semana entreguei meu Code Challenge para eles. Fiz mais outras 2, 3 entrevistas por Skype com eles. E beleza, desbaratinei. Tava lá trabalhando tranquilo. Um belo dia, toca meu celular. Alexandre, a gente pode conversar hoje? Eu falei, é devolutiva. Não, e no meio do caminho teve o Xamarin Summit aqui em São Paulo e o Oberdan veio. Aí o Oberdan conversou comigo e tudo mais e não falou nada da vaga. Eu falei, deu ruim, né? Perdi, fica pra próxima. Aí me ligaram e falei, estão dando a devolutiva. Mas aí não, era eles me fazendo a proposta pra mudar pra Floripa. E isso foi no dia 31 de maio do ano passado. Dia 12 de junho eu tava começando a trabalhar. Mudei e... Cara, é verdade. Eu acho que foi na época do Full Stack, você estava viajando, acho que você estava Então, eu palestrei no Full Stack, na verdade eu palestrei no Full Stack, sim. Exatamente, eu palestrei no Full Stack e viajei no dia seguinte. Exatamente, eu lembro disso. Foi exatamente isso, que eu cheguei lá, dei um abraço na Cíntia, falei, Cíntia, tô indo embora, tchau, fui, abraço. Me visite em Floripa. Pô. E cara, como é que foi essa questão de Floripa, né? Tipo, como é que foi mudar de São Paulo? Você sempre morou em São Paulo antes de ir pra Floripa? Cara, tô com 40 anos hoje e posso dizer que morei 39 anos da minha vida em São Paulo, eu nunca tinha morado em nenhum lugar diferente. Como é que foi essa experiência? Cara, assim, foi uma aventura no primeiro mês, porque o que acontece? Como eu tive um prazo muito curto para me mudar, eu achei que eu ia conseguir tirar um mesinho de sabático aí para correr atrás das coisas, só que eles precisavam muito rápido fechar as contratações daquele mês, então eu tive que começar no dia 12. Então o meu primeiro mês eu fiquei de Airbnb, até conseguir achar uma casa. E pra mim, aí foi a junção de várias experiências novas. A primeira, de estar saindo de São Paulo. A segunda, de estar usando o Airbnb pra morar um tempão, assim. E
né, indo para uma empresa nova, com pessoas que eu ia acabar de conhecer e tudo mais. Cara, não é porque eu estou trabalhando lá não que eu vou fazer esse elogio, mas a Arquitect ela tem um processo muito bacana, que é quando você entra, você ganha um peer buddy, né? Você ganha uma pessoa que é a sua referência ali dentro da empresa para te ajudar durante os seus primeiros dias. Então, te mostrar como é que são os processos, te apresentar a empresa, te apresentar os departamentos, te apresentar as pessoas, te levar para almoçar, mostrar como é que são os rituais da empresa. Por exemplo, na época a gente tinha almoços semanais de equipe, hoje em dia a gente escolheu, né, democraticamente usar essa verba de uma forma melhor, então a gente tem só 2 almoços da empresa por mês. Então, foi tudo isso daí. E eu dei muita sorte nos Airbnbs que eu peguei. Assim, foram pessoas muito gente boa. Por sorte, 2 paulistas também, que também tinham passado pela mesma coisa que eu e que souberam me receber super bem. Tanto que a menina que eu fiquei nas últimas 2 semanas, ela me ajudou até a levar minhas coisas da casa dela até a casa que eu aluguei, quando eu consegui achar a casa e tudo mais. Mas assim, cara, é muito bacana porque eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido, não só pela cidade, mas por todas as pessoas que lá eu interagi lá. Assim, eu sou realmente muito grato pela equipe que eu trabalho hoje, e não teve, uma coisa que eu gosto de salientar muito, que é muito importante, é que não teve nenhuma colher de chá. Hoje lá, eu falo isso até num vídeo institucional que eu tenho, que a coisa mais bacana que eu tenho em relação à empresa que eu trabalho hoje, é que hoje lá eu sou o Alexandre, não o Alexandre deficiente visual. Bom, então chega para o seu chefe, fala para ele que é muito bom você participar de eventos por 2 motivos. O primeiro é você adquirir conhecimento que você vai compartilhar com o time quando você voltar, né? Segunda coisa é mandar caravanas, ou seja, você aumenta ainda mais conhecimento que vai ser adquirido, e se vai uma galera, uma comitiva aí com uma camiseta da empresa, alguma coisa assim, você está divulgando a marca da sua empresa. E também, empresas, vamos patrocinar os eventos, né? Vamos colocar lá a sua marquinha, a sua logo, um stand para que as pessoas conheçam a sua empresa. Às vezes você não conhece aquele profissional, você não tem, né? Você não recebe o currículo daquele profissional que você está precisando, porque você ainda não é conhecido. Então, vamos aparecer nos eventos, vamos trocar conhecimento, vamos trocar ideia, né? Vamos nos juntar e ser feliz, como diz o Linux Man. Verdade. Cara, agora uma última pergunta, fora a pergunta final. Como é que tem... Você falou de Seattle e tal, da viagem que tem lá dos MVP. Como é que funciona isso? Tipo, como é que foi para você participar? Cara, eu dei muita sorte, assim. Novamente, sou um cara bem suado mesmo, ligando os pontos, né? Novamente... O que aconteceu? Em 2016, eu nem sabia que eu tinha sido indicado para o programa, né? Porque para você ser MVP, ou você é indicado ou você se indica. Recomendo você ser indicado. Eu tava lá, eu fiz o meu evento e tudo mais, e aí, não sei por que, começou um comichão de, cara, eu tô com o passaporte vencido, vamos renovar esse passaporte? Fui lá e renovei o passaporte. E na época, como eu trabalhava nessa grande instituição financeira, eu falei, cara, eu vou aproveitar que eu trabalho nessa empresa vital e eu vou imprimir a cartinha de ir no consulado e já vou pedir meu visto, né? Tranquilo. Isso, eu fui nomeado MVP dia 1º de outubro de 2016. A minha entrevista no consulado estava marcada para o dia 4 de outubro de 2016. Assim, do nada, assim, surgiu, né? E aí o que aconteceu? Um dos benefícios que você ganha é uma carta da Microsoft, que você imprime lá no site, dizendo que você é MVP. Então eu coloquei essa carta como o primeiro documento na minha pastinha. O cara abriu, leu Microsoft, carimbou e falou, tchau, pode ir. Vai que vai. Né? Mas, e aí, foi o corre-corre para correr atrás de passagem, paguei passagem cara pra caraca, comprei a pior passagem possível, né? Fiz mais de 1.200 escalas para chegar em Seattle, porque para quem não sabe, e sem ofensas pessoal do Acre, mas o Seattle é o Acre dos Estados Unidos, porque, cara, você não tem tanto voo para lá, assim, é meio complicado de chegar, né? Então, fui para Seattle, fiz uma escala gigante em Los Angeles e tudo mais, mas cheguei e tal, foi cansativa a viagem, mas foi legal. Lá como é que funciona? Você fica no hotel, a Microsoft ela banca somente a sua hospedagem e alimentação durante o período do evento, que são 4 dias. Cheguei lá, tal, no hotel, tal, encontrei o pessoal, fomos jantar. Dia seguinte você acorda,
toma café no hotel, um ônibus da Microsoft te leva para o campus, você vai lá, se credencia e assiste palestras o dia inteiro com as equipes dos produtos. Ou seja, você conversa e tem uma palestra do cara que faz o Visual Studio, o cara que faz o Xamarin, o cara que, né, faz aquele portal lindo e maravilhoso, só que não, do Azure. E o que acontece? Então você tem essa interação com todo mundo, e você tem 2.000 MVPs do mundo todo para você trocar ideia, é incrível. Cara, tirei muita foto com gente que eu sou fã há muito tempo, a Julie Lerman. Na verdade, a Julie Lerman foi até engraçado, ela pediu para tirar selfie comigo. Eu falei, caraca, eu tô podendo, né? E aí, foi bem interessante, sim. Então você fica lá e aí à noite tem as festas, né? Então no primeiro dia tem a festa de bem-vindo, no segundo dia tem uma festa do produto da sua categoria, no último dia tem a festa de encerramento e tal, e tudo mais. Só que no último dia foi engraçado, foi uma experiência bem interessante, bem engraçada, que eu voltei pro hotel com o pessoal e aí comecei com o pessoal. Falei, pô, pessoal, tô com fome, vamos jantar? Aí um falou, cara, eu tô com sono. O outro falou, cara, eu tô conversando com a minha namorada. Não vou jantar agora não. O outro falou assim, cara, eu ainda tô aqui na Microsoft, eu me grudei aqui com o pessoal aqui do meu grupo aqui e a gente vai estar indo para outro lugar e tudo mais. Falei, tá bom. Cara, falei, bom, quem tem boca vai a Roma, né? Peguei o celular, abri o Google Maps, coloquei um nearby ali para ver o que tinha próximo. Achei uma hamburgueria que parecia ser bem interessante. Falei, cara, é aqui que eu vou. Né? Parti. Fui lá, coloquei o fonezinho de ouvido e fui ouvindo as instruções. O problema é que quando você pisa em solo americano, o seu smartphone começa a mostrar as distâncias em milhas e não em quilômetros. Aí tava lá 1 ponto alguma coisa milhas, eu achei que era quilômetro. Falei, cara, 1,2 quilômetros, amiguinho, faço isso aqui correndo, né? Tranquilo. Ah, meu amigo, nossa, chegou na metade do caminho, eu tava sem perna já. Mas enfim, foi bem legal. Acabei conhecendo um morador de rua, gente boa pra caramba, que me deu porque eu tive que atravessar uma highway, né? Então o cara me ajudou. Mas foi bem legal e pubzão bem roots assim mesmo. Cheguei lá e tal. Foi bem divertido, mas andei sozinho lá, né? E cara, a experiência é incrível, assim, é um choque de cultura, tem essas coisas que são bem diferentes mesmo, mas é impressionante o quanto lá é preparado para receber. Assim, parece, né, relatos que eu tenho, parece que a pessoa com deficiência visual americana em si, ela é um pouco mais dependente. Só que a infraestrutura do país já te oferece tudo. Então, Belleville, que é onde ficam os hotéis, todos, eu estou falando todos, não é um ou outro, todos os semáforos são sonoros. Você sabe exatamente a hora que você pode atravessar. Isso é uma coisa do americano nos Estados Unidos inteiro. Você pisa no meio-fio, perto de uma área de travessia, todos os carros param para você atravessar. O pedestre ele tem prioridade, né? Então, e GPS lá é um negócio que funciona espetacularmente bem, assim. Na última vez que eu fui agora, esse ano, a gente pediu um Uber em frente a uma loja, só que eu estava tão na pressa de pedir o Uber que eu nem olhei se o endereço estava certo. Cara, o Uber, ele parou exatamente na nossa frente, assim, num milimétrico, assim, então é muito bacana. Então é um país muito preparado mesmo. Eu sei que a gente está dando passos bem importantes em relação à acessibilidade urbana, em relação a calçadas, algumas sinalizações e tudo mais. Sei que falta muito a se fazer, mas quando você vê um país que chegou lá, assim, dá esperança realmente de ver o Brasil de uma forma melhor. Talvez esse seja o Brasil que eu quero. Mago, pô, cara, realmente foi uma aula de várias paradas aqui, desde Xamarin, depois falou que Xamarin é nativo. Xamarin é nativo. A questão dos MVPs, a questão da comunidade, pô, cara, eu acho que o pessoal que estiver assistindo, eu acho que vai absorver muita coisa legal aqui. Então, eu queria que você me desse uma mensagem final pro pessoal e, tipo, o que você acha que vai ser o desenvolvimento daqui para frente? Você que já passou por tanta coisa. Legal. Cara, uma coisa que eu tenho falado bastante, e é um assunto bem em voga mesmo, eu vejo que a inteligência artificial, que é um tema que está cada vez mais falando aí, Big Data, inteligência artificial e tudo mais, eu não vejo as máquinas dominando a humanidade, né? Eu acho que Skynet e tudo mais, a gente não vai chegar naquele nível não, porque
a gente faz muito código bugado ainda, então ela não vai conseguir dominar a gente. Eu acho que ela vai dar uma sacaneada. Aquela máquina de refrigerante lá que você chuta para cair refrigerante, ela vai te sacanear. Tenho certeza disso, mas na verdade eu vejo muito a inteligência artificial como uma forma de melhorar as capacidades do ser humano. Eu não sei se um dia eu vou poder voltar a enxergar, né? Mas as próximas gerações podem ter nascido cegas e uma inteligência artificial pode estar guiando a vida dela de tal forma que ela nunca nem perceba que ela nunca enxergou. Né? Uma pessoa que ela tem deficiência de mobilidade, pode ser que daqui a um tempo ela esteja usando pernas mecânicas que, de entender a intenção dela, já sai andando, ou um braço já sai se movendo, ou as coisas ao redor dela comecem a funcionar de forma a facilitar. Né? Carros autônomos, meu sonho, cara. Quando eu vi aquele protótipo daquele carro do Google, eu falei, cara, eu quero isso, eu quero poder sair com privacidade para onde eu quiser, né? Então, e com autonomia. Então, eu vejo muito inteligência artificial e quem quiser estudar essa área é muito importante. Novamente, reforço a gente estudar muito as guidelines de acessibilidade das plataformas que a gente trabalha, né? Todas as linguagens, todas as plataformas têm APIs voltadas para isso. Vamos estudar e entender. Só que eu vou dar uma má notícia para você. Para você que não tem uma deficiência, você nunca vai entender o que é ser cego. Você fechar os olhos não é você saber que você como um cego vive. Sabe por quê? Porque como você enxerga e você está tapando a sua visão, você está se privando de um sentido que você tem, o seu cérebro vai entrar num modo de desespero tão grande que você vai sentir uma angústia que eu, cego, não sinto. Senti quando fiquei cego, mas hoje eu já não sinto mais. Então, a melhor forma de saber como é que o seu sistema está agindo, né, em relação a uma pessoa com deficiência visual, auditiva, motora, cognitiva, traz essas pessoas para perto. Pergunta. @Magulation no Twitter. Pode mandar lá que eu respondo na lata. Né? Outras pessoas têm. Eu sou moderador de uma lista com mais de 300 cegos programadores. Sabe? A gente está pronto a ajudar qualquer pessoa, né? Eu até queria fazer uma camiseta escrito, né? Quer me ajudar? Pergunte-me como. Porque é a melhor forma. Se eu quero saber a melhor forma de ajudar uma pessoa, eu não chego para a empresa, nunca falei para a empresa e chego, cara, eu tenho a solução de todos os seus problemas e jogo um pacote de coisas em cima da mesa. Não. Eu chego lá e eu faço levantamento de requisitos. Com a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Principalmente que um monte de dica que eu te der, pode ser que a minha namorada não dê, porque ela trabalha de uma forma diferente, e pode ser que o Joãozinho também não dê, porque ele trabalha de uma forma diferente, né? Nós somos seres humanos e nós somos diferentes, né? Assim, não é, a gente pertence ao mesmo grupo horizontal, o grupo de pessoas com deficiência, mas isso não quer dizer que a gente é único na forma de pensar, na forma de agir e na forma de escolher alguma coisa. É por isso que a gente tem tanta diversidade de tecnologia, é por isso que a gente tem tanta diversidade na nossa área de TI e é por isso que eu sou tão apaixonado pela área de tecnologia. Então, por ser uma área que abre tanto a mente, também seja uma pessoa de mente aberta. Respeite o próximo, respeite aquele que trabalha com você, seja o mais solícito possível, participe das comunidades, participe dos eventos aqui da iMasters, né, que são bem bacanas. E, cara, a gente se tromba nos eventos por aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu demais, Magu. Valeu. Galera, até a próxima. Então, curte aqui o nosso vídeo, compartilha isso aí. Muita gente quer Aqui, ó. aprender com o Magu. E até a próxima. Valeu. Falou. Até mais.